Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com o professor Fábio Sobral e hoje para tratarmos de uma questão bastante significativa para a política nacional. Professor, pouco mais de 72 horas que o TSE reconheceu a vitória de Lula, do seu terceiro mandato, e foi saudado por mais de uma centena de chefes de Estado de todos os continentes. Lula sai agora em viagem ao exterior. A convite do presidente do Egito, vai estar presente na COP27, que se realiza naquele país entre os dias 6 e 18 de outubro. Mas já a partir do dia 11, segundo o chanceler Celso Amorim, que deve novamente compor o governo com Lula, ele fará uma viagem que estará em alguns países da Europa, justamente no momento em que ocorrerá a reunião do G20. O que isso significa, esse momento em que o mundo, a Europa, a China, a Rússia, os Estados Unidos, se voltam para o presidente Lula, como não ocorreu, por exemplo, nos últimos 4 anos com o atual presidente da República, professor. Primeiro, boa noite, professor. Boa noite, Jair. Bom dia, boa tarde a todo mundo, a todas e todos que nos acompanham. É um prazer sempre estar aqui. É outra coisa, né? Outro mundo. Eu não diria nem os últimos 4 anos, eu diria os últimos 6, pegando o governo do golpista Temer. Uma subserviência inimaginável. No Bolsonaro, não é nem só subserviência, porque ele foi totalmente subserviente aos Estados Unidos, chegou a dizer que amava o Trump, né? I love you. Então, e o Bolsonaro era uma pessoa incômoda, uma pessoa destruidora do meio ambiente, né? Facilitadora das ilegalidades contra a floresta. Então, ele não tem nada a ver com o meio ambiente, não tem nada a ver com a conferência do meio ambiente. Esse é o primeiro aspecto. Isso aí, esse reconhecimento de que o Bolsonaro não representava nada de bom para uma conferência ambiental e que o Lula pode representar, vai retomar essa agenda ambiental. E olha, eu acho que vai ser, inclusive, mais forte do que antes, porque a Marina Silva deu uma entrevista segunda-feira no Roda Viva, acho, né? Não sei nem se pode dizer o nome do programa, mas ela dizendo que reduziu em 83% o desmatamento. Mas a proposta feita em campanha, que ela fez, que o Lula prometesse desmatamento zero. Então, acho que haverá um rigor muito maior, né, nesse tema ambiental. Eu acho isso ótimo. Bem, dado você, antes de assumir, você acaba de ser eleito, você já é convidado para a conferência. É muita desmoralização para o Bolsonaro, porque ele é a própria desmoralização. Né? Isso entra no outro aspecto, que é o reconhecimento assim, colossal, né, dos líderes e das líderes governamentais do mundo à eleição do Lula. Era quase que dizendo ao Bolsonaro que ele não tentasse nenhuma aventura. Seria o isolamento de leste a oeste, de norte a sul. Seria um país totalmente pária. Nem a Coreia do Norte seria tão pária, porque a Coreia do Norte ela tem a ajuda da China, da Rússia, né? Certo? Talvez do Vietnã, isso eu não tenho certeza, mas o Brasil não teria ajuda de ninguém. O outro aspecto, quer dizer, que ele, além desse, é que o Lula sendo chamado para o G20, nós percebemos assim, o Biden não tem uma representatividade mundial, ele lidera o país mais poderoso do mundo, mas há desconfianças internas, inclusive, de que ele não tem sanidade para dirigir o país, ele não tem nem sanidade fisiológica, nem psíquica, certo?
ele não tem estrutura para isso, ele não é um representante que é confiável para os países. Os Estados Unidos se notabilizaram por ser países que traem os seus aliados, né? Desde 92, no Iraque, abandonou o Iraque, aí veio. Então, há uma desconfiança gigantesca. Isso foi expresso na votação para tentar condenar a Rússia na ONU, em que alguns países condenaram, a grande maioria do mundo se absteve, certo? Se absteve. Então, é uma desconfiança de que, olha, isso aí pode acontecer comigo mais adiante, entende? Então, o Biden não representa isso. Nós não vemos um líder europeu que represente isso, né? O Olaf Scholz, da Alemanha, não tem dimensão para isso. Ele, ao lado do Biden, ele foi informado de que o gás russo não chegaria à Alemanha. Ele foi informado. O Biden disse, olha, não vamos, esse gasoduto Nord Stream 2 não vai funcionar. Se você vir a entrevista, eles dois estão no jardim da Casa Branca, em dois púlpitozinhos, sabe? O Biden fala isso e o Olaf Scholz olha para ele, como quem diz assim, puxa, eu não sabia. Certo? É uma cena engraçada, assim, né? Então, Olaf Scholz não representa isso. A Grã-Bretanha tinha o Boris Johnson, que já era uma figura, assim, uma figura histriônica, uma figura que você percebia assim, um aspecto ridículo no seu comportamento. Veio a Liz Truss, que foi negociar com os russos, errou até o nome das regiões lá, não sabia nem geografia, caiu, entrou esse atual, que tem uma grande vantagem, ele é um bilionário, a única vantagem dele é essa, né, para a Grã-Bretanha. Então, não há uma liderança na Grã-Bretanha, você não tem um líder na Itália, a Meloni entrou agora, já se colocou totalmente subordinada à OTAN. A OTAN, com o Stoltenberg, é um mero porta-voz dos interesses do Pentágono. O chefe da União Europeia, o Josep Borrell, também não é uma figura capaz de ter representatividade. Aliás, ele cometeu há 2 semanas fez uma fala de origem colonialista, disse que a Europa era o jardim e que o mundo era a selva. Primeiro, ele não sabe o que é selva, certo? Não sabe o que é floresta, o quanto é importante floresta. Segundo, uma visão totalmente caricata, né? Sabe, uma visão do colonizador europeu, aquele explorador e escravocrata. Então, a Europa sem representatividade. Na França, Emmanuel Macron não tem representatividade interna, ganhou as últimas eleições por pouco, ele perdeu, ele é um empregado do maior, ou foi, mas continua a ser, o empregado do maior fundo de investimentos do mundo, a BlackRock, certo? Então, eles não representam nada, né? Do outro lado, você tem o Putin, mas não há diálogo entre eles. O Xi Jinping é uma grande força para um certo conjunto de países, mas também não estabelece essas pontes. Restou o Lula. O Lula pode ser a ponte, inclusive, de negociações entre esses dois blocos que se defrontam na Ucrânia. Então, talvez haja assim essa grande liderança capaz de... Eu não estou dizendo, vai trazer a paz para a Ucrânia, como o Bolsonaro disse que... Mas
estabelecer pontes, diálogos, algumas condições, né? Um debate que pode ser travado. Só em ter o debate já é melhor do que a ausência de qualquer diálogo, né? Professor, me parece que tem um outro elemento dentro dessa conjuntura geopolítica que se desenha agora a partir da eleição de Lula. E gostaria de lhe ouvir. A Europa, como sabemos, tem sofrido com o avanço da extrema-direita. Os Estados Unidos está às voltas ainda com o Trump, que tende a voltar a depender de uma conjuntura. O Brasil, com Lula, venceu nas urnas a extrema-direita, ou uma dimensão dessa extrema-direita mundial que está aqui representada pelo bolsonarismo. O Brasil, com Lula, tende a se tornar, talvez, o farol da democracia liberal nesse aspecto geopolítico, professor? Eu não sei, nós temos ainda uma democracia muito frágil, né? Muito frágil, a gente venceu as eleições, eles estão aí na rua ainda fazendo confusão. A gente vê que as torcidas organizadas foram enfrentar esses grupos na rua, né? Seria uma amostra do que ocorreria se houvesse golpe, seria guerra civil mesmo, para todo lado. Então, o Brasil está num momento muito frágil, o governo Lula vai ter que se dedicar a uma possibilidade de recuperação econômica e social do país, para que você faça o quê? Grupos que votaram no Bolsonaro sem ideologia bolsonarista possam mudar de lado, certo? Então, aí você começa, a partir do econômico e do social, uma alteração política. E essa alteração política não basta que a economia corra bem, que os ganhos sociais ocorram, é preciso formação, é preciso pedagogia, certo? Então, nós estamos num momento muito delicado. No caso dos Estados Unidos, há um risco de eclosão de guerra civil, sabe? De guerra civil, aquele meio dos Estados Unidos tende a ser trumpista, não é mais nem republicano, é trumpista, beirando o fascismo e o nazismo. E os litorais tendem a ser mais próximos aos democratas, né? Ao que se chama nos Estados Unidos de liberais, né? Liberal lá tem outra conotação diferente daqui. Liberal quer dizer uma pauta de direitos humanos, vamos dizer assim. Certo? Então, é uma sociedade rachada que vai votar agora, se eu não me engano, já começou a votar antecipadamente, mas as votações têm aí até, se eu não me engano, dia 4 de novembro agora. Então, isso é um momento decisivo dos Estados Unidos. Se os trumpistas republicanos ganharem a maior parte dos senadores e deputados eleitos, o Biden perde a maioria no Congresso. E aí o governo dele vira um governo fantasma, porque não tendo o Congresso, ele nada faz, certo? Nada, nada, nada. Seriam 2 anos de bloqueio a qualquer iniciativa dele. Bem, então os Estados Unidos se vêem à volta com problemas muito graves. A vitória do Lula no Brasil foi emblemática, porque eles precisam disso para propagandear internamente, para que os jovens que decidiram votar na eleição passada saiam de novo de casa para ir votar, ou do trabalho para ir votar. Né? Então, esses movimentos organizados, a população jovem, que geralmente não tem votado, se dedicou a derrubar o Trump. Então, o Biden vive às voltas com isso e com essa degradação da chamada democracia burguesa americana, que é uma degradação que começa lá também no confronto com o Iraque, certo? O confronto com o Iraque, em 92, eles estimularam o Iraque a invadir o Kuwait, depois deram uma apunhalada nas costas do Iraque para poder ficar com o petróleo dele. E para isso,
E eles usaram, inclusive, a criação de estruturas terroristas, como a Al-Qaeda, que era associada aos Estados Unidos desde o Afeganistão, né? O Bin Laden, os mujahedins, como eles chamavam, já era guerreiro dos Estados Unidos lá no Afeganistão, em 80. Então, eles criaram isso, a Al-Qaeda, criaram o Estado Islâmico, né? É uma tática que a Inglaterra, o Reino Unido vem adotando há muito tempo, quando se associa à Irmandade Muçulmana, que é uma entidade espalhada em muitos países, né, muçulmanos e europeus. A Irmandade Muçulmana tem uma ligação muito clara com o serviço secreto externo inglês, que é o MI6, e o MI6, em certo momento, acertou com a Irmandade Muçulmana pegar parcelas mais radicais dela e usar para atentados terroristas. E estimular a Arábia Saudita a fazer essa formação com as suas escolas esqueci o nome das escolas, as suas escolas de formação islâmica, sabe? Entende? Eles gastando 100 bilhões de dólares para formar esses grupos de combate, essas espécies de lanças de combate do imperialismo, né? Então, o, o, os Estados Unidos promoveram a criação desses órgãos de combate externo, mas isso acaba entrando internamente também. E eles vão fechando a sua sociedade, né? Fechando cada vez mais com sistemas de vigilância, com controle das mídias digitais. É engraçado, a informação se expande, mas a vigilância se tornou extremamente maior, né? Assim, num nível que George Orwell, em 1984, nem imaginaria, entende? Tem 1984, acho que Fahrenheit 451, 457, alguma coisa assim também, né? Então, você tem uma democracia burguesa que se sabotou, tá? Sabotou suas camadas médias, empobreceu suas camadas médias. Os setores de altíssima renda planejaram um retorno a algo. Isso é documento do banco Goldman Sachs, que aparece num filme documentário do cineasta americano Michael Moore, Capitalismo, uma História de Amor. Ele lê um pedaço de um relatório do Goldman Sachs aos seus acionistas, e o Goldman Sachs diz assim: o sistema que estamos implementando, que era o neoliberalismo, né? O sistema que estamos implementando só poderá cair se os camponeses se revoltarem. Mas não é os camponeses reais, somos nós. Porque os nobres se referiam a todos os que não eram nobres como camponeses. Eles se imaginam nobres, eles se imaginam num estágio superior, numa condição superior, não só em dinheiro, mas de mérito, meritocracia, como eles chamam, né? E isso é a base para todas as disciplinas da extrema-direita. A ideia de que existem grupos escolhidos de forma divina, que estão acima de tudo o resto, são camponeses e que merecem viver sob uma lei terrível ditatorial, sabe? Então, o Brasil tem essa democracia frágil, nada garantida, serão 4 anos difíceis, né? Tem os Estados Unidos em franca decadência, a caminho de uma guerra civil. Inclusive, eu apresentei o livro daquela autora Bárbara F. Walter, né, das nossas, como as guerras civis começam, né? Então, há um risco real de guerra civil nos Estados Unidos, certo?
há um risco real de fragmentação da Europa devido à guerra na Ucrânia. Primeiro porque o gás, a energia é muito cara para os domicílios, cara para as indústrias, para a produção, então isso pode dilapidar a economia europeia. Olha o MI6 e a Marinha Britânica, os russos estão dizendo que foi a Marinha Britânica, com drones, junto com os ucranianos, explodiram navios russos em Sebastopol. Um dos navios era um navio de minas, e ele tirava as minas para que os navios de grãos passassem. A Rússia suspendeu a exportação de grãos da Ucrânia, né? E da própria Rússia para a Europa. Então, você terá uma situação explosiva, comida acelerando de preço e energia acelerando de preço. Isso é insustentável, certo? Insustentável. Bem, então, você tem essa democracia burguesa em xeque. E em xeque por quê? Porque simplesmente existem os grupos de extrema-direita? Não, eles existem porque obedecem a uma concepção do capital atual, que é a concepção de que há um grupo luminoso, que está acima de tudo e todos, né? E o restante da população somos nós, os camponeses, que podem sofrer, os campônios, né, como se dizia, certo? E os campônios podem viver sobre a servidão, né? Isso, exatamente. Mais ou menos isso.